um tema importante. Você que está aí me assistindo, gente, você já ouviu falar em gordofobia? Você sabe o que é isso? Olha o que aconteceu. Em Muriaé, uma mulher ela vai receber uma indenização por danos morais. Ela era obrigada, gente, pelo patrão a perder peso para poder receber a comissão. Vê se pode um negócio desse? Vamos entender mais sobre isso nessa reportagem. O trabalho virou um pesadelo para uma vendedora de bijuterias de Muriaé. Ela procurou uma advogada para resolver questões trabalhistas e descobriu que era vítima de um crime. O patrão pagava parte do salário apenas se ela comprovasse que tinha emagrecido. Ela foi contratada no início de 2019, em janeiro, e que a partir de fevereiro, março, ela teve ciência, pelo intermediador da contratação, que o chefe dela estava incomodado com o peso e que havia feito a proposta de emagrecer para continuar no trabalho. E ela demonstrou que tinha necessidade de continuar no emprego, ela precisava desse dinheiro para as contas de casa, ela ainda mora com os pais e os irmãos, são pessoas simples, e ela precisava desse emprego. Então, ela aceitou a questão de emagrecer. E aí começou, todo o tormento, a gente nomeia como um calvário no ambiente de trabalho, que foi pesar, e mostrar resultado, emagrecer, para poder receber a sua remuneração no início do mês subsequente. O combinado, o contrato seria o salário mais R$200. E esses 200 passou a ser para emagrecimento, para academia e alimentação mais saudável. Todos os meses antes do pagamento, ela recebia bilhetes com ameaças do chefe. Caso a meta de emagrecimento não fosse atingida, ela era obrigada a devolver o dinheiro. Após os frequentes episódios de constrangimento, a vítima ficou traumatizada e prefere não gravar entrevistas. O juiz da primeira vara do trabalho de Muriaé condenou o ex-chefe da vendedora. Ela deve receber R$50 mil de indenizações por danos morais. Apesar de não ser considerado crime, a gordofobia pode se enquadrar como injúria ou assédio. Não é considerado ainda crime no Brasil. Existem até projetos para criminalizar a gordofobia, que é a aversão ao corpo gordo. Então ela não sabia quais eram os direitos dela, ela se sentia muito mal, ela desenvolveu alguns problemas durante o ano, ela tinha herpes, estava deprimida, muito angustiada, em pânico, com o final do mês, para poder pesar e mostrar o resultado que ele tanto queria e exigia, No processo consta as gravações que ela fez para se defender de alguma forma. Em 2009, a Kali criou o blog Beleza Sem Tamanho. O espaço serve para discutir e conscientizar mulheres sobre a pressão estética e gordofobia. Ela conta que muitas pessoas gordas encontram dificuldades de se posicionar no mercado de trabalho. Eu recebo muita queixa, inclusive existem concursos que já limitam o corpo gordo de tomar posse do cargo. Isso acaba virando uma briga judicial, porque o corpo gordo, por si só, ele não pode ser considerado doente. Ou, se vai considerar doente, tem que dar INSS para essa pessoa. Então, a pessoa ela não tem direito ao trabalho, muitas vezes por causa de preconceito, de acreditarem que um corpo gordo não dá conta do trabalho, e muitas vezes ela não tem como sobreviver mesmo. Apesar de sentirem o incômodo e o constrangimento, muitas pessoas não têm consciência de que não é certo ter a sua capacidade profissional julgada pelo tipo físico. O trabalho de empoderamento feminino e condenações como a desse caso servem como exemplo na luta por uma sociedade menos preconceituosa. É super necessário, Se hoje eu não tivesse uma repórter com um corpo real na minha frente, talvez essa pauta não estivesse na mídia. A verdade é que a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis e a gente pode. A gente tem que acreditar que a gente pode estar em todos os lugares. A mulher que reconhece o seu poder mesmo, ela não aceita assédio, ela não aceita várias coisas. Então o empoderamento é muito importante. A gente tem que empoderar, na verdade, as crianças de hoje, para elas já crescerem mais empoderadas do que a gente foi. Para a causa, em relação à gordofobia, foi uma grande conquista. As vítimas de assédio moral, as vítimas de gordofobia, que são menosprezadas pelo corpo, elas se calam pelo sofrimento, pela vergonha de expor tudo isso, por falta de informação. A gordofobia ela ainda não é criminalizada, mas criminalmente, alguns casos se enquadram em injúria. E, civilmente, temos a parte da indenização, a depender da extensão dos danos. No caso deste processo, foi no âmbito trabalhista. Isso
tem que ser exposto à justiça e ter a condenação cabível, que isso sirva tanto para a vítima falar e tanto para os empregadores darem um basta, né, nessa situação. Você está vendo, gente, no final da reportagem, os bilhetes que eram deixados para a profissional pelo patrão dela na época. Juliana, dá para voltar mais uma vez? Você está vendo aí, gente? Olha só o que ele diz. Quero ver o resultado no final do próximo mês, tá? Né? A cobrança, tá? Estou de olho. Esse mês não vi diferença. Tem mais um ali, mais um dos bilhetes que deixou. Eu deixava num guardanapo para ela de qualquer forma. Olha isso, gente. Favor conferir o peso. Caso não tenha perdido o peso do mês de julho e os de agosto até o dia 5, favor devolver os 200. Olha, gente, olha isso, R$200. Se não perdesse o peso, tinha que pagar. É isso mesmo que eu estou entendendo por conta desses bilhetes ali. Tem mais esse aí, ó. Favor apresentar a pesagem do dia 5 de junho de 2019 com carimbo da... Olha isso, gente. Que coisa mais surreal isso, com carimbo da academia certificando que o peso foi realizado no dia. Eu tô chocado com um negócio desse, em pleno nosso tempo, 2020 aí terminando, 2021 chegando, e a gente ter que lidar com uma situação como essa, né? Você tá vendo isso? E é muito importante a gente mostrar esse tipo de situação e a luta dessas pessoas que passam por esse tipo de problema, porque você viu, a gordofobia ainda não é enquadrada como crime, então fica aí um trabalho, ó, para os nossos presentes nas assembleias legislativas já começarem a pensar em projetos de lei em relação a isso. Vamos parar de fazer, né, de ficar homenageando o povo aí, vamos começar a cuidar da população que precisa de leis para que possam ser beneficiadas ali e defendidas, né? Você viu só, ainda não é considerado crime, mas pode, dependendo da situação que acontecer, isso pode ser enquadrado de forma penal e de forma civil, pode ser criminalizado por injúria e também por conta como assédio, né? Injúria e assédio, e também requerer indenização. Então é muito importante que você que sofre qualquer tipo de preconceito, de perseguição, de assédio moral como esse que você viu nessa reportagem com bilhete, gente. Esses bilhetes são monstruosos. A pessoa cobrar ali da colaboradora, da funcionária e ameaçar. Né? O final do mês está aí, tá? Ó, final do mês está chegando e eu não estou vendo a diferença. Será que a diferença não era mensurada pelo resultado do trabalho? Era por peso, era isso? Né? Quanto menos ela pesava, mais ela dava lucro, né? Deve ser isso, né? Porque não é possível. Se você trabalha, o que mostra a qualidade do seu trabalho é o resultado desse trabalho. E isso não tem a ver com quanto você pesa, com o formato que o seu corpo tem, com a sua altura, se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é negro, não tem relação com isso. E é muito importante a gente mostrar sim esse tipo de coisa, porque eu falei que nós estamos em 2020, 2021 chegando, e tem gente que hoje ainda acha engraçado fazer piadinhas, debochar de pessoas por conta da sua situação, porque tem um corpo assim, porque tem um corpo assado. Gente, isso não existe. Parece que a gente está à toa demais para ainda querer tirar sarro às custas, né, às custas de qualquer característica de outra pessoa. Quando essas pessoas que implicam com os outros, que fazem piadinhas ali por conta de características pessoais específicas, quando acontece com elas, elas não gostam não. Elas costumam fazer beicinho, né? Quanta gente a gente já viu assim que na hora que a brincadeira vira pro lado dela, aí encrenca, o tempo fecha, ela começa a brigar. Porque esse povo é assim. Então é muito importante que todo mundo sinta que tem voz, sinta que pode sim botar a boca no trombone e reclamar e mostrar a gente covarde, mesquinha, como esse patrão que escrevia esses bilhetes cobrando ali e ameaçando fazê-la devolver dinheiro caso não perdesse o peso. Tenham coragem de denunciar. Muito importante essa reportagem. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível nas nossas redes sociais para que você possa compartilhar com o maior número de pessoas. O exemplo da gordofobia serve também para outras tantas causas que precisam de reparo na nossa sociedade.